Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. E hoje quero abrir esse culto falando de alguns números para você pensar nessa pandemia. Nós ligamos a televisão, vemos na internet tantos números, né? São números de mortos, números de infectados, número de países, números de prejuízos, número de pessoas nos hospitais. São muitos números que nós vemos todos os dias, a todo instante, relacionados à pandemia. Mas olha só, quero te fazer lembrar de alguns números que nós temos aqui na Palavra de Deus. Primeiro, o número 6:37. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso mostra o amor de Deus. O amor de Deus, o cuidado de Deus para cada um de nós. Vamos agora para um outro número. Número 37:4. Salmo 37:4. Olha só. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O que é que você quer de Deus? O que é que você precisa de Deus? Você quer proteção? Quer livramento? Quer revestimento para sua casa, para sua família? Vamos lá para o número 91. 91, 2 e 3. É o Salmo. Salmo 91, versículos 2 e 3. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quer livramento? Está aqui na Palavra de Deus. Tem um outro número aqui bem interessante ainda. É o número 3:16. João 3:16. Esse não preciso nem ler, você também já deve conhecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois desse, quero ler o último número aqui com vocês. Lá, o número 22:7. Apocalipse 22:7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tá vendo só o amor de Deus? Ele te promete que vai cuidar de você, vai cuidar de nós. Ele promete que vai satisfazer o desejo do nosso coração quando a gente busca Ele verdadeiramente. Ele nos promete proteger da peste perniciosa. Isso não é só conto de político, não. Isso é a palavra do nosso Deus. Então, se você não fez isso ainda, aceite a Jesus hoje, o fim está próximo, não perca mais seu tempo. Vamos ficar agora com os louvores com Alex, a palavra com o pastor Nathanael Gonçalves, e Deus abençoe você e sua casa. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.
vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, Jesus. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, eu cantarei. Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Eu te direi, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Todos juntos vão cantar ao céu, porque Ele é santo, Ele é digno de toda a glória. E nós te exaltaremos, Jesus, nós te exaltaremos, engrandeceremos o teu santo nome, porque tu és digno de todo louvor. Não há outro, não há outro em ti. Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, mais um domingo e pela graça de Deus nós estamos aqui para transmitir um culto, para que este culto chegue até a sua casa e você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Bem, nós estamos aqui na Inglaterra num dia frio, em tempos de frio, né? Às vezes o tempo chuvoso. Eu não sei se você está no Brasil aí com um tempo muito bom, mas não importa, esse foi o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se alegre em Deus, porque este foi o dia que Ele fez para que você viva. Bem, antes do nosso momento principal, que é o momento da palavra pregada, da mensagem que vem do Senhor para nós, eu convido você a orar comigo onde você estiver.
Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e vamos ligar ao nosso Pai Celestial por meio de Jesus através da oração. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos para glorificar e exaltar o Teu nome, para bendizer o Teu nome. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer nesta tarde. Me usa para o louvor da Tua glória. Senhor, me livra de tudo aquilo que não vem de Ti e abençoa todos aqueles que estão me vendo, me ouvindo, e que em tudo o Teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, Senhor, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos, o título da palavra de hoje, da mensagem de hoje é a Bíblia, palavra revelada de Deus. Eu quero tomar aqui o Salmo 119, versículo 105, um texto bem conhecido, mas acompanhe comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Depois de lermos esse texto nos fala sobre a palavra de Deus, vamos para o primeiro ponto da mensagem de hoje. Perdido e sem guia. Imagine essa condição. Você está passando por um teste, assim sendo, você foi deixado sozinho em uma ilha deserta. Não há ninguém lá, mas você tem água fresca para beber, bastante comida para saciar sua fome e proteção contra o sol e a chuva. Nessa situação, você não pode levar nenhum tipo de aparelho que permita sua localização, mas pode levar apenas uma coisa. O que você levaria? Pense bem. No meu caso, eu levaria uma Bíblia. E talvez você me pergunte, por quê? Porque esse livro é a palavra de Deus. Por exemplo, ele disse em sua palavra que se eu me sentisse sozinho, sua presença estaria comigo. Nos momentos complicados nessa ilha, sua palavra falará comigo trazendo conforto e segurança. O tempo passado em tal ilha, mesmo que longo, sua palavra trabalharia em meu caráter. Então, por conclusão lógica, a Bíblia seria de grande ajuda para mim. Agora, por um outro lado, parece que muitas pessoas que levam Deus a sério com tanta frequência não levam a Bíblia a sério. O único modo de sabermos algo significativo sobre Deus é se Ele nos revelar. Ocorre que Ele mesmo providenciou tal revelação através das Escrituras. Então a Bíblia deve ser algo especial para nós. Muita gente tem perguntas que somente Deus pode responder, mas por meio da Bíblia podemos ouvir e entender. Pessoas questionam: Deus tem um plano e um propósito para a minha vida? Existe vida além da morte? O que é certo e errado aos olhos de Deus? A Bíblia aborda todas essas preocupações de uma forma confiável, pois ela é a palavra final de Deus. Todo cristão tem motivos para valorizar a Bíblia como um dos maiores presentes que poderíamos ter recebido. Ou a Bíblia é apenas mais um livro, ou ela é diferente de qualquer outro livro que já foi escrito. Observe o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Acompanhe comigo. E que desde a infância sabes as sagradas Escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, Deus soprou a sua palavra para que em cada página você tenha o sopro de Deus. Ela é a sua palavra. Quer você a leia, quer esteja na prateleira ou ainda em cima de um móvel. Quer você goste ou não, quer você obedeça aos seus mandamentos ou os ignore, ela permanece para sempre como sendo a palavra de Deus.
Provavelmente você já ouviu alguém dizer que a Bíblia não é tão confiável assim pelo fato de que ter sido escrita por homens. É verdade, ela foi escrita por pessoas de carne e sangue, mas Deus não apenas autorizou, como inspirou tais pessoas a escreverem. A Bíblia menciona erros e pecado de homens, mas ela não contém erros em sua mensagem, porque Deus não pode mentir e nem errar. Note o que Pedro afirma em seu segundo livro, no capítulo 1, versos 20 a 21. Vamos juntos ver. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro que se originou na mente de Deus, foi comunicado pela boca de Deus e articulado pelo mensageiro de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra final de Deus. Bem, eu quero que você guarde tudo isso que foi falado neste momento no seu coração e vamos para o segundo ponto. Orientação segura. Você precisa de uma orientação segura, uma direção na sua vida? Pois bem, a Bíblia fornece. Vamos ver este ponto. Mas tomamos Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Com um acervo impressionante, a Biblioteca do Congresso Americano conta com mais de 155 milhões de itens, entre livros, manuscritos, jornais, revistas e outros. Essa biblioteca supera todas as outras em qualquer parte do mundo. No entanto, de todos os livros da Biblioteca do Congresso, todos menos um são apenas palavras de homens. Somente um é a palavra de Deus, e esse livro é a Bíblia. Ela não é a melhor palavra de Deus, mas a única palavra de Deus. Gênesis é o começo da palavra de Deus e o Apocalipse é o fim da sua palavra. E tudo é completo e final. Uma vez que Deus é o autor de toda a verdade espiritual, tudo o que você necessita vem da sua palavra. Isto significa que tudo o que cremos sobre Deus, vida, salvação, pecado, justiça e milhares de outras coisas são encontrados neste maravilhoso livro e somente nele. Aleluia! Ao ler a Bíblia, ninguém precisa pensar ou se preocupar com o que se deve crer, pois toda suposição é eliminada. A palavra de Deus é o livro mais valioso porque nos afeta diretamente e proporciona mudanças em nossas vidas. Observe o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Veja o que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para fazer o que é certo, você precisa saber o que é certo. A Bíblia registra o que Deus tem a dizer sobre as questões importantes da vida, seja dinheiro, sexo, poder, ambição, ganância, céu ou inferno. Podemos saber como viver de uma maneira que agrade a Deus, seguindo o ensino da sua palavra. Por outro lado, precisamos saber o que não é certo e ela também nos ensina. Como uma tomografia computadorizada espiritual, ler a Bíblia com a mente e o coração abertos revelará os pensamentos, atitudes e hábitos errados. A Bíblia não apenas condena o erro, mas também ressalta o que é certo. Ela igualmente nos mostra o que precisamos fazer para passar do errado para o certo. É útil para corrigir e para nos colocar em posição adequada. Preste atenção. Quando você lê e obedece, essa atitude o restaura à condição espiritual de bem-estar para com Deus.
Cada ação ou reação que você experimenta estará alinhada com a vontade de Deus ou não. A Bíblia é a palavra final que nos ajuda não apenas a saber a diferença, mas a permanecer em um lugar onde possamos ouvir, agradar e responder a Deus. Note o que Paulo continua dizendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você crê no céu e está interessado em ir para lá, a Bíblia, que é a palavra de Deus, mostra como você pode chegar lá. De forma mais clara, ouso afirmar que a Bíblia é o GPS de Deus. Ela pode fazer coisas que nem mesmo os satélites podem fazer. Ela pode dizer que você está perdido antes mesmo que você perceba. Mas não apenas isso, ela também dirá a você como sair dessa condição e apontará o que você deve fazer para chegar com segurança no destino certo. Ela também te orientará não somente sobre as coisas desta vida, mas também sobre as coisas futuras e tudo que envolve os tempos do fim. A Bíblia, meus irmãos, é um presente que nos conduz à vida. Toda a vontade de Deus para você vem deste livro. Você pode saber sobre as coisas espirituais, sobre como se comportar moralmente e sobre a sua residência futura que Jesus foi preparar para aqueles que o amam. Você saberá sobre todas estas coisas com a confiança de que a Bíblia é a palavra final de Deus. Estamos aprendendo um bocado hoje, não? Mas vamos para o ponto de número 3, porque a Bíblia revela a maravilhosa graça de Deus. Bem, irmãos, vamos tomar aqui João, capítulo 1, versículo 16 a 17, que nos diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Começo fazendo uma constatação, mas adianto que pode tratar-se de algo cultural que absorvemos ao longo da vida. Talvez você possa estar se perguntando a que me refiro. Pois bem, desde cedo aprendemos que para recebermos algo precisamos fazer algo. Por exemplo, para recebermos o salário no fim do mês, precisamos trabalhar. Para ter mais é necessário trabalhar mais ou ser mais em algumas áreas. O seu retorno é proporcional ao seu conhecimento e à sua produtividade. Em nosso pensamento, não é correto alguém não fazer nada e ainda receber o seu salário no fim do mês. Este é o pensamento e o estilo de vida em vários países. O problema surge quando a pessoa pensa que o relacionamento com Deus segue na mesma direção do estilo de vida que aprendeu. O ponto em destaque é que não podemos nivelar o nosso relacionamento com Deus nas mesmas premissas. Veja, uma das palavras mais doces da Bíblia é graça. Deus não se relaciona conosco com base em alguma coisa que somos ou fazemos. A parte da graça, você não pode conhecer a Deus, entender a Deus ou se relacionar com Deus. Sem a graça, as igrejas fechariam as suas portas porque não teriam um ministério ou uma mensagem. Observe pelo menos duas definições de graça. A primeira: graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Deus sabe que jamais poderei retribuir. No entanto, Ele me dá a si mesmo. A segunda: graça é o olhar que Deus põe sobre os meus erros, sobre os meus fracassos e tropeções e ainda sobre os meus defeitos. A maioria dos crentes em Cristo sabe o que é graça e até mesmo muitos incrédulos já cantaram aquele famoso hino americano Amazing Grace. Em um vídeo do America's Got Talent, alguém se apresentou cantando esse maravilhoso hino e todos os jurados e o público também estavam
cantarolando com o candidato. Então, muitas pessoas pensam que é preciso fazer algo para ser salvo. Elas acham que necessitam fazer caridade, carregar fardos pesados, filiar-se a uma igreja, ler a Bíblia e orar. Outras vão em outra direção, ao afirmarem que se a pessoa não matar, não roubar, estuprar e não fazer nada de grave ao próximo, ela já está salva. Para Deus as coisas não são assim. Tudo o que precisava ser feito, Ele o fez na cruz do Calvário. Nada de contrato com amarras e letras pequenas. Se você já entregou a sua vida a Jesus, quem te enlaçou foi o amor de Deus, e quem te amarrou a Ele foi a sua graça bendita. Quando você recebe a Jesus, Deus recebe você. Paulo diz em Tito 2,11 algo importante para nós sabermos a respeito da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Observe que não é a bondade ou a sinceridade religiosa das pessoas que produz a salvação. É a graça de Deus. A graça é um presente incondicional, não merecido e impagável, ou seja, ela não pode ser paga. A salvação não é baseada no meu desempenho, mas na promessa de Deus. Também não é baseada no mérito, nem na minha bondade, mas na misericórdia de Deus. A salvação tem como base a graça, mas muitos possuem um entendimento pobre a respeito da graça que nos salva. Muitas pessoas se esforçam diariamente buscando ganhar a graça de Deus, quando tudo o que necessitam fazer é receber a salvação como um presente do Deus Altíssimo. Se você é um cristão, não deixe de falar do amor de Cristo, pois há gente sincera, esperando ouvir uma palavra que certamente irá destravar tudo aquilo que está emperrado, impedindo-as de receberem o dom da salvação por meio de Jesus. Aleluia! Ponto número 4. A graça nos ensina. Tito capítulo 2,12 nos informa. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Veja bem, você não pode compreender o que significa ter um relacionamento com Deus sem entender a graça. Destaco aqui apenas 2 textos para iluminar mais o nosso entendimento. O primeiro é o texto de João 1,17, que nos informa, como já temos lido esse texto, mas eu vou repeti-lo agora, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isto significa que a graça é somente por meio de Jesus. O segundo é Atos capítulo 15, versículo 11. Lucas nos diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Por que só pode vir por meio de Jesus Cristo? Porque não pode vir por meio de outro. Porque Jesus é o único que pagou por isso. Nenhuma outra pessoa morreu por seus pecados, e nem tampouco o pagamento por eles foi efetuado por outro. A graça é de graça, mas não é barata. Jesus se entregou em pagamento por nós na cruz do Calvário, e esse foi o preço. Você pode receber a graça ou rejeitá-la. Não se trata aqui de uma questão de mérito, mas de um favor concedido por Deus a todo aquele que se abre para recebê-lo por meio de Jesus. O texto que inicia este ponto é esclarecedor, pois Paulo afirma que a graça nos ensina. No momento em que você se rende a Cristo, sua matrícula acontece na Universidade da Graça. Você já parou para pensar nisso? Você que é cristão e me ouve e me vê? No primeiro dia de aula você aprende que Deus o ama do jeito que você é. Mas também você vai aprender que Deus o ama de tal maneira que não pode deixar você continuar sendo do mesmo jeito.
É por isso que a graça também opera transformação na nossa vida. Aprendemos mais lições na Universidade da Graça. Aprendemos, por exemplo, podemos assim dizer não às coisas erradas. A graça nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas, porque a graça nos transforma. Experimentamos uma mudança em nossos corações, mentes e hábitos. Quando a graça entra em nossa vida, ela não apenas nos concede o amor de Deus, mas também nos dá ódio pelo pecado. Não nos concede licença para viver como queremos, mas nos dá a liberdade de vivermos como devemos. Em outra lição, a graça nos ensina a dizer sim ao que é correto. O versículo 12 continua: vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Em outras palavras, vivamos em autocontrole, retidão e vida dedicada a Deus. Talvez alguém pode estar perguntando: como é viver a vida assim? Bem, primeiro devemos viver com autocontrole em todo o nosso ser, incluindo os nossos sentimentos. Por meio da graça, permitimos que Deus controle os nossos pensamentos e atitudes. Segundo, devemos viver retamente. Isto aponta para o nosso corpo ou para a nossa vida exterior, haja vista que o cristão é alguém em quem Cristo vive. Assim, quem recebe a Jesus expressa ao mundo a pessoa do Salvador. Por fim, se aprende outra lição, que é a de viver piedosamente. Isto diz respeito à vida espiritual e devemos vivê-la como Deus deseja que vivamos. Deus não apenas nos dá graça para vivermos com Ele no céu. Antes, Ele nos dá graça para que possamos viver para Ele e com Ele aqui na terra. Quando cedemos à graça, tudo o que somos se reveste com ansiedade para fazer o bem. A graça é mais forte que o poder do pecado e nos anima a fazermos o que é correto. Jamais o homem poderá conseguir um negócio melhor do que o acordo que Deus nos ofereceu. Pela morte espiritual que todo ser humano tem diante de si, Deus está disposto a dar a salvação. Pelo pecado, Deus está disposto a perdoar. Pela culpa, Deus dispõe a sua graça totalmente de graça. A graça nos separa da presença do pecado. Dentro em breve, Jesus voltará e Ele nos tirará do meio que envolve o pecado. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que Ele está muito mais próximo do que muita gente pensa. Guarde isso no seu coração. Mas eu faço uma pergunta. Você pensa no céu? Imagina que ninguém precisará de sistemas de alarmes para as casas, nem tampouco fechaduras nas portas. Não haverá polícia, tribunais ou prisão, porque não haverá crimes no céu. Tudo no céu é pela graça de Deus. Você consegue entender? Jesus veio à terra para tirar o nosso pecado. Agora Ele voltará para nos tirar do meio do pecado. Aleluias! Tudo que tenho dito aqui, meus irmãos, é algo fundamental para que você entenda a respeito do que é a palavra de Deus revelada a cada um de nós, e dentro da palavra Ele nos mostra o poder da sua graça, esse poder que transforma o pecador, esse poder que chama todos a se arrependerem, a se voltarem para Ele. Guarde isso no seu coração e vamos para o nosso quinto ponto. Destaques de um livro. Eu vou construir agora uma conclusão para a mensagem a partir deste quinto ponto penúltimo. Destaques para um livro. Eu quero trazer uma experiência para você. Observe o que descobri na Wikipedia.
O Emergency Broadcast System era um sistema de alerta de emergência usado nos Estados Unidos de 1963 a 1997. O sistema foi estabelecido para fornecer ao presidente dos Estados Unidos um método rápido de comunicação com o público americano em caso de guerra, ameaça de guerra ou crise nacional grave. Como ele funcionava? Suponhamos que você estava com a TV ligada em um programa de grande audiência. De repente, a tela piscava com uma barra de cores, soava um bip longo e desagradável e em seguida anunciava: "Este é um teste do sistema de transmissão de emergência." Aquilo funcionava também como uma espécie de treinamento, mas era um negócio chato e foi usado durante muitos anos na América. Tomei isso como uma ilustração para pensar um pouco sobre as coisas da vida. Quem sabe todos poderiam gostar que houvesse um sistema como esse do Emergency Broadcast System para nos avisar com antecedência das dificuldades e problemas que teríamos pela frente. Como disse, aqueles testes não eram apenas testes, mas funcionavam como treinamentos. Como a Bíblia é a palavra de Deus para nós, uso agora apenas esse livro de Tiago como um exemplo. Então, preste atenção naquilo que você vai ouvir. O livro de Tiago é sobre testes, experiências que provam a nossa fé. Há uma grande quantidade de verbos imperativos no livro. Esses verbos imperativos, eles funcionam como ordens de Deus para nós, nos instruem a nossa conduta, porque a fé verdadeira responde de modo apropriado às situações da vida. Deus sabe se a fé de uma pessoa é verdadeira quando Ele olha para dentro de cada um de nós. Mas a única maneira de nós sabermos se a nossa fé é real, é verdadeira, é olhando para fora. É aí que começam os testes. Por exemplo, como seria sua fé por fora se fosse verdadeira por dentro? O que você seria capaz de empreender? Né? Isso é para você refletir. Qualquer um pode confiar em Deus quando a vida brilha como a luz do sol. No entanto, quando você lida com os problemas, que a sua fé se revela mostrando se ela é viva ou morta, genuína ou falsa. Se você afirma ter fé, mas ela não é verdadeira, então o fogo da angústia consumirá essa fé que você diz ter. Em tempos de dificuldade, a fé precisa funcionar. Observe Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quero ressaltar uma coisa para você. Os problemas e as adversidades são inevitáveis para qualquer um, quer a pessoa confie em Deus ou não. Tiago diz que os problemas são variados, isso é, eles são de vários tipos. Eles podem ser de todas as formas, tamanhos e cores, não importa. De falência a enfermidades, de quebra de relacionamentos a demissões, de dívidas a perseguições. E a lista não para. Tudo isso faz parte do cardápio das situações complicadas que todos enfrentam. Você pode não conseguir entender essas coisas, mas a Bíblia nos informa que toda dor, todo pranto e todo mal são causados pelo pecado que há no mundo. No entanto, ao verificarmos os destaques apenas do livro de Tiago como um exemplo do que a palavra de Deus nos diz, seguimos uma verdade que nos afirma que a prova da nossa fé produz perseverança. Quando a fé não é verdadeira, a pessoa desiste, por conseguinte, não haverá perseverança ou persistência. Provações e problemas testam a resistência da nossa fé. Cada tentativa e cada problema é um teste composto de duas perguntas. Deus está perguntando a você: primeiro, você confia em mim? Segundo, quanto? Então esta pergunta
pense em você em responder. Você de fato confia no Senhor? Esta confiança expressa uma realidade em sua vida? Agora, o quanto você confia nele? Quando você decide confiar em Deus nos momentos mais duvidosos, sua fé é fortalecida. Ela cresce e desenvolve a capacidade de perseverar e não desistir. Por outro lado, também poderia comparar a fé como um músculo, ou seja, ela cresce com o exercício e é aperfeiçoada por meio de tensões e de alongamentos. A Bíblia, tal como ela é de fato a palavra revelada de Deus, faz algumas afirmações que às vezes podem parecer para muitos como uma loucura. Observe: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é que alguém pode se alegrar pelo motivo de estar sofrendo todo tipo de problemas e adversidades? Sabe o que a Bíblia está realmente dizendo? Tenha a perspectiva que Deus está trabalhando em você e através de você, com vistas a fortalecer a sua fé e te abençoar sobremaneira. Se você valoriza seu caráter, sua fé e sua caminhada com Deus mais do que qualquer outra coisa física ou material, então você será capaz de considerar os problemas como alegria, porque sabe que isso o faz crescer e o abençoa. Os problemas mudam o nosso foco. Os tempos ruins nos levam a Deus. Eu não sei se você está passando por algum momento difícil. Não sei se você que me vê, que me ouve, é um cristão verdadeiro. Mas veja, os problemas, os tempos ruins nos levam a Deus. Eles nos forçam a vir diante dele e dizer: Senhor, eu não posso lidar com essa situação. Não entendo e preciso de sabedoria para enxergar todas as coisas a partir do teu ponto de vista, para que a minha fé seja real. É assim que a verdadeira fé opera quando surge o problema. Bem, irmãos, vamos para uma conclusão. A palavra desta tarde é uma palavra mais curta, mas o meu sincero desejo, a minha oração é que Deus ministre ao seu coração, que você pegue essa palavra, guarde em seu coração e que Deus trabalhe em sua vida. Mas veja, enquanto a mensagem de hoje afirma que a Bíblia é a palavra revelada de Deus para nós, em certas passagens ela também nos apresenta alguns paradoxos, os quais suscitam dúvidas, questionamentos e críticas. Isto se deve à maneira de pensar do homem que ainda não teve uma experiência com Deus. Assim, tomo um exemplo no próprio livro de Tiago, que diz em outras palavras, ele nos afirma, preste atenção, os problemas, as lutas, a dor, as dificuldades e tudo que você puder listar, tudo isso abençoa o nosso futuro. Esta é a mensagem que Tiago passa. Toda a sua dor, todas as suas adversidades, todo o seu choro, todo o seu pranto, tudo aquilo que você está passando, se você está no meio da tempestade, o barco parece que vai afundar. Eu quero dizer para você, estas coisas não vêm para destruir a sua vida. Porque a mensagem do livro é o seguinte: todas estas coisas abençoam o nosso futuro. De que modo, por exemplo, algo ruim pode se tornar em algo bom? Muita gente faz essa pergunta. Na mente dessas pessoas isto não funciona, isso é um paradoxo. Como é que pode alguma coisa ruim se tornar ou ser uma coisa boa? A pessoa está passando por uma aflição tão grande a ponto de avaliar que aquilo irá desestabilizar a sua própria vida e quem sabe até destruí-la. Como alguém nessa condição pode se alegrar por estar vivendo esse momento de dor? Estas coisas muitas vezes dão um nó na cabeça das pessoas. É Deus que está falando isso? Certamente, é o Senhor que está falando isso. Como isto pode ser algo bom em um futuro bem próximo?
Não dá para entender. Definitivamente isso não pode funcionar assim. Entendem todos aqueles que usam a realidade humana, eles entendem dessa forma. O que a Bíblia está afirmando é que quando o cristão está enfrentando essa luta avassaladora, está em uma ação, ou melhor, está em ação um teste que é projetado para o bem desse cristão. Ele não apenas será abençoado aqui, como também Deus faz uma promessa quanto ao dia do amanhã. Observe comigo o versículo 12 para terminarmos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Observe que o versículo começa com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Percebe? Nós não sabemos o que essa coroa representa, mas nenhuma recompensa terrena pode se comparar a ela. Note, isso é importante que eu vou dizer aqui. Uma das joias mais fascinantes e valiosas é a pérola. Mas as pérolas são produto da dor. A concha da ostra é perfurada e uma substância estranha a ela se desliza para dentro. Trata-se de um grão de areia. O corpo sensível daquela ostra começa a trabalhar, liberando fluidos curativos que de outra forma teriam permanecido adormecidos. Então aquela irritação é coberta e a ferida é curada por uma pérola. Uma pérola é uma ferida curada. Na vida do cristão é quase a mesma coisa. A ferida concebida, nascida na adversidade, da dor e na luta, é alimentada por ajustes. Quando tudo que poderia ser perdido está perdido, e quando tudo que poderia dar errado, dá errado, então a pessoa que possui uma verdadeira fé age com confiança, com amor, adoração e serviço. Tal pessoa experimentará recompensas num futuro próximo e também gozará da presença amorosa de Deus. Suas circunstâncias agora podem ser um teste, mas este teste é somente para você. A Bíblia, a palavra revelada de Deus, assim nos ensina. Eu não sei da sua vida. Não sei se você tem dúvidas sobre a palavra de Deus. E você mesmo que é cristão, que não entende, às vezes, muitas passagens bíblicas, às vezes tende a passar por cima de tudo, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele revelou aquilo que está no seu coração por meio da Bíblia, por meio das Escrituras, e a Bíblia é a palavra final de Deus para todo homem. Existem aqueles que creem e existem aqueles que não creem, que criticam e chegam até a debochar. Mas para aqueles que creem, essa palavra trabalha e opera de modo eficaz, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Que você seja grandemente abençoado, se abre para a palavra, se envolva com a palavra de Deus, atente para que esses exemplos do livro de Tiago, esses exemplos que nos mostram que enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós podemos passar por estas provações, e estas provações significam as adversidades, os problemas, as dificuldades, o choro, o pranto, a dor e tantas coisas mais que você queira listar. Mas ele nos diz que nós devemos considerar tudo isso como motivo de alegria. Então, enquanto você está chorando, está se lamentando por estar passando por um momento assim complicado, levante a sua cabeça, porque o Deus que fez todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que enviou o seu Filho a este mundo para morrer naquela cruz por nós, esse mesmo Deus está dizendo para você, se alegre, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque através destas provações, Deus está trabalhando em você e através de você.
Depois você vai olhar para trás e vai dizer como salmista: foi-me bom ter sido afligido, porque eu andava errado. Quando nós colocamos os olhos na palavra, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, nós somos de fato abençoados por ela. Meu desejo é que você se apaixone por esta palavra. Não deixe de lê-la um só dia. Tenha momentos com a palavra de Deus. Permita que Deus fale com você através da sua palavra. Ore para que o Espírito ministre ao teu coração, para que Ele ilumine os olhos do teu entendimento. Mas se volte com um coração aberto para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te envolva com a sua graça e que Ele possa estar aí abençoando não só você, mas a sua casa, a sua família. Eu quero orar com todos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido e amado, mais uma vez eu só tenho que agradecer. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. O Senhor é aquele que nos dirige, nos orienta por meio da tua palavra. Quem sabe hoje entre nós, entre aqueles que me veem e ouvem, existe alguém precisando de uma direção. Que, ó Deus, meu desejo é que essa pessoa encontre essa direção, ó Deus, tendo um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, que o Senhor possa estar trabalhando nas mentes e nos corações nesta tarde, e que o Teu nome em todos os tempos seja engrandecido, louvado seja o Teu nome. Abençoa todos os meus irmãos em Cristo, e se tem alguém ainda que não recebeu a Jesus, que este seja o dia, que agora seja o momento de dizer: eu quero Jesus da minha vida. Eu me abro e confesso que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se alguém está dizendo, está afirmando estas palavras, que o Senhor trabalhe, Senhor, no seu coração e na sua vida, e que o Senhor o amarre, ó Deus maravilhoso, com as cordas do teu amor e com a tua graça. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, mais um dia está indo. Eu desejo a você uma semana muito abençoada. Lembre-se de todos os dias separar um tempo, Um tempo especial entre você e Deus. Somente você e Deus. Abra sua Bíblia, leia uma passagem, mesmo que você não entenda, ore, coloque-se diante de Deus e peça que o Senhor ilumine os olhos do teu entendimento. Certamente Ele irá te abençoar. Então, que você tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo. Espero encontrar você aqui novamente, se o Senhor assim o permitir. Deus te abençoe e até lá. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus.
você, só quero ver você. Quero te ver, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. 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 O que é que os anjos vêm, que os fazem te tocar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, Jesus? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu só